Logo TRE, composto pelo círculo celeste, com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo escrito: aguarde, instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela, barra azul. 55ª Sessão Judiciária Ordinária e 17ª Sessão Administrativa de 9 de agosto de 2023. Imagem ampla do plenário. Assentos pretos ao lado direito e esquerdo vazios, ao meio do corredor sem movimentação, desembargadores acomodados em seus lugares. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal, atrás da tribuna principal, 2 bandeiras, ao lado direito e ao lado esquerdo, e 2 telões, também ao lado direito e ao lado esquerdo. Recording in progress. Havendo quórum, eu declaro aberta a 55ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da 54ª Sessão Judiciária Ordinária de 8/8/2023. Pergunto se há alguma objeção. Não havendo, então, está declarada aprovada a unanimidade. Nós temos um processo de prestação de contas eleitorais, o número é 0600-932 de 2022, é uma continuação de julgamento. O relator é o juiz Carmo Antônio, o pedido de vista é do juiz Juscelio Neto, e o interessado é Carlos Camilo Góes Capiberibe. Na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após o voto do juiz Carmo Antônio, relator, aprovando com ressalvas a prestação de contas de Carlos Camilo Góes Capiberibe, referente às eleições de 2022, pediu vista ao juiz Juscelio Neto. Aguarda os juízes Paulo Madeira, Normande Souza, Paola Santos, Orlando Vasconcelos e João Lages. Presidente, eu pergunto, Esse é o relator, Paulo? É o seguinte, eu sou o relator, Nesse caso, nós estamos aqui sem a presença do juiz Normande Souza, mas a juíza Tina Santos está presente, e eu pergunto se ela se encontra apta para poder proferir o voto, porque ela já acompanhou os julgamentos. Carmo, tu vai? Sim, excelência, sim, pois presidente. Pois não, desembargador Gilberto? Vai presidir ou tu vai passar a presidência? Porque tu é relator, né? Isso, eu passo a Vossa Excelência, tá? Eu vou só relatar e passo a palavra a Vossa Excelência para presidir. Imagem ampla do plenário. Abrindo a oportunidade para o voto do juiz Juscelio Neto. Carmo, e a sessão, tu não vai aprovar a ata da sessão anterior? Já aprovou? Sim, foi a primeira coisa que eu... Aí eu perguntei se tinha objeção, disseram que não, e eu considerei aprovado. Ok? O juiz, o Normande, o Orlando... Não, mas o Orlando... O Normande, a palavra... Mas, tudo bem, o Juscelio Neto está com vista, né? Está com a palavra. Obrigado, presidente. Na tela, o prosseguindo, juiz então, no julgamento Juscelio da Neto. prestação de contas, trata-se de prestação de contas de Camilo Capiberibe. No plenário. Ele usa camisa branca, gravata preta, e toga preta. registrou gastos no valor de R$ 2.549.159,39, tendo recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha o valor de R$ 2.500.000. Antes de prosseguir na leitura do voto, como sempre faço um preâmbulo, né,
já é de conhecimento de Vossas Excelências, e farei esse preâmbulo em especial em razão dos debates que se sucederam na sessão de ontem, após o julgamento do voto, né, do processo em que eu proferi o voto vista, fui vencido, mas no ato seguinte a matéria ainda foi objeto de debate em alguns pontos. E aí, dentro desse preâmbulo, eu me sinto no dever de esclarecer que a prestação de contas na Justiça Eleitoral não se confunde com prestação de contas que é objeto de controle em Tribunal de Contas estadual ou Tribunal de Contas da União. Pelo seguinte motivo: o recurso público empregado pelos administradores no exercício do Poder Executivo, né, ele é fiscalizado e as contas são prestadas pelo respectivo Tribunal de Contas. Esse órgão, Tribunal de Contas, todo mundo sabe, é um órgão administrativo. Ele não faz, né, a coisa julgada material, ele não tem poder jurisdicional. O Tribunal de Contas tem natureza administrativa. As contas na Justiça Eleitoral, antigamente, como destaquei, tinha, de fato, natureza administrativa por previsão legal. Ocorre que, por expressa previsão legal, a prestação de contas passou a ter natureza jurisdicional e, como sempre digo, processo de jurisdição voluntária. Uma das diferenças que existe é nesse sentido. Não podemos confundir, misturar essas prestações de contas diferentes e entender, como foi citado em exemplo na data de ontem, que o administrador público que constrói uma escola, no exemplo citado ontem, construiu uma escola, não conseguiu prestar contas, teve as contas reprovadas, mas quando o juiz foi analisado em caso, ele verificou que a escola estava construída. Tá. As circunstâncias como a escola foi construída, se houve superfaturamento, se houve desvio de recursos, são tratadas, né, de acordo com o caso concreto. Na eleição é diferente. Na eleição nós não temos uma escola construída. Nós não temos como verificar depois da eleição se realmente houve o emprego, porque não se materializou qualquer ato, não teve a materialização de uma obra, de uma construção. Não teve construção de fossas, né, doutor? O senhor deu o exemplo da construção de fossas na data de ontem. Não foram construídas fossas. O que foi feito a alocação de veículos e, supostamente, esses veículos transitaram, mas não tem comprovante de que gastou combustível. Se não tem comprovante de que gastou combustível, o que me garante que essa locação apenas serviu para uma lavagem de dinheiro? Eu não tenho certeza disso. Não tenho como afirmar se o dinheiro foi passado para o locador e retirado noutra ponta e nunca houve a utilização. A forma de me provar que houve a utilização é seguir a legislação. É mostrar para mim que teve a aquisição de combustível naquela locação, que tem nota fiscal do combustível. Aí você me prova de que realmente aconteceu o fato. E isso, no meu entender, não é um demasiado esforço cognitivo, não é uma cognição exauriente, vertical ou exauriente. Isso é feito dentro da cognição horizontal. Da cognição sumária, que é dentro do processo de prestação de contas. A campanha é realizada nos 45 dias que antecedem a eleição, e os atos e fatos devem ser registrados e provados. Quando o candidato alega que realizou um ato e não prova documentalmente, esse ato é inexistente porque não foi provado. Eu não posso presumir que ele realizou, porque estamos tratando de verba pública, e como eu destaquei aqui, R$2.500.000. Fundo especial de campanha, foi R$2.500.000. Anselmo, ontem Vossa Excelência disse a respeito da insignificância. De fato, existe aplicação de insignificância. Quando os valores são pequenos, está pacificado no TSE. E o que é insignificância para o TSE em prestação de contas? Até 1.000 FIRs, quando é até 1.000 FIRs, ou
né, até 10% do valor da prestação de contas. Então, o tanto que foi gasto, se foi até 1.000 FIRs ou 10% do valor de contas, valores absolutos, valores relativos, isso pode ser relativizado dentro da insignificância. Então, se houver a omissão na comprovação da efetivo gasto de até 1.000 FIRs ou de até 10% do valor da campanha, isso o TSE já nos disse que é insignificante. Então, esse é o parâmetro da igualdade, esse é o parâmetro da justiça, né? Fugir do parâmetro já consolidado na jurisprudência do TSE constitui verdadeiro arbítrio judicial, no meu entender, ao arrepio do Estado Democrático de Direito e transforma, no meu ver, o juiz em um ditador de normas e não num aplicador do direito. Paulo, muito foi dito também que a prestação de contas não é o meio adequado para esse tipo de fiscalização. Mas eu indago a Vossa Excelência, qual que é o meio adequado? Porque, como disse anteriormente, a prestação de contas na Justiça Eleitoral ela é jurisdicional. Então, aqui nós estamos no exercício de jurisdição, estamos dizendo o direito. Não é de natureza administrativa que cabe uma revisão posterior. As ações eleitorais que existem, elas não buscam o ressarcimento ao erário. Uma AIGE, uma representação por 30A, por 41A, um abuso de poder político econômico, elas não vão ressarcir o erário. As ações eleitorais posteriores, elas buscam proteger a idoneidade da eleição, com a cassação do registro ou do mandato, ou, se for uma ação, um ato de natureza penal, aplicar uma pena restritiva de liberdade. Mas o erário, os R$2.500.000 de dinheiro público, ele não tem como ser ressarcido, porque aqui nós estamos no exercício da jurisdição dizendo que o gasto foi regular. Então, com a devida vênia, não existe dentro da Justiça Eleitoral, e aí, se eu estiver errado, terei todo o prazer de aprender com Vossa Excelência, me dizendo qual seria o meio adequado, expressamente, mas no meu sentir não existe outro meio. Quando nós estamos negando a análise adequada do fato e dizendo ao Ministério Público, olha, vai apurar de outra forma. Ele pode apurar de outra forma. Ele pode apurar se, de fato, essa locação de veículo foi uma simulação e o dinheiro foi empregado para compra de voto, ele pode apurar um 41A. Mas o dinheiro não vai ser ressarcido pelo 41A. A eleição vai ser protegida? Sim. O voto do eleitor que foi comprado com desvio de dinheiro pode ser protegido? Sim. Mas o erário não vai ser recomposto. Então, quando nós dissemos isso, na verdade, nós estamos amarrando as mãos do titular, de quem tem o dever de fiscalizar a eleição, que é o Ministério Público Eleitoral, e de proteger o erário. Nós estamos impedindo que ele exerça seu dever. E, com a devida vênia, também não precisa de uma perícia contábil em todas as prestações de contas. Vamos diligenciar a prestação de contas e fazer perícia contábil. Não. É apenas aplicar a lei. Aplicar a lei no seguinte sentido. A prestação de contas, ela é toda normatizada e sistematizada. O candidato apresenta contas preenchendo formulário obrigatórios, né, que tem no sistema de prestação de contas, e juntando os documentos que são obrigatórios previstos na resolução e que está no sistema de prestação de contas. Então, é tudo informatizado, está lá. O PJE puxa esses dados do sistema de prestação de contas e está tudo aqui dentro do PJE. E não precisa de perícia contábil, exatamente porque as etapas do processo judicial são preclusivas. Então, prestou conta, vai para a análise preliminar do NACEP, manifestação. Nessa manifestação, ele pode juntar novos documentos, vai para a análise conclusiva do NACEP, vai para parecer do Ministério Público, e aí não pode o candidato juntar novos documentos. E digo isso porque no processo em análise, né, doutor Luciano, após a manifestação do NACEP, o relator intimou, após o parecer conclusivo, o relator intimou para manifestar sobre o parecer conclusivo, foram juntados novos documentos, né, e
dentro do prazo de 3 dias que foi dado pelo relator. Então, tempestivo, dentro do prazo. Mas depois disso ainda foi apresentado mais um calhamaço de documentos, não foi? Fora do prazo. Aqui, olha. Despacho ID de 27 de março, intimado em publicação no dia 29 de março, apresentou petição conjuntada de documentos no dia 3/4, que foi tempestiva, com a série de documentos. Esses documentos todos eu abri um por um e analisei, que são documentos tempestivos. É meu dever de analisar. Em seguida, os autos foram concluídos ao relator. Em 10/4, ou seja, um mês depois, foram apresentados outros documentos consistentes em prestação de contas retificadora, né, e aí uma série de documentos que esses eu nem olhei, porque estão preclusos, né, não teve... Imagem ampla do plenário. Não obedeceu os prazos para juntada. Na Mas tela, se o senhor quer esclarecer alguma coisa, Juscelio Neto. te dou a palavra. Te dou a palavra. Doutor, que sua... É porque eu provoquei, Imagem ampla do plenário. é uma questão de fato, né, não então temos é aí uma nada mais coerente. Veste Talares aí. Preste aí uma para eles. Aguarde só um minutinho, doutor. Aguardo, Essas vestes eu volto? Talares, Porque- se nós usamos, Ah, sim, tranquilo. dá 2 segundos. Ah, ok. Pega aí uma de um juiz aí. Tudo? Não, mas aqui a gente joga ao vivo. Está levando aí para você. Ah, sim. Nós usamos... Doutor Luciano, eu me sinto muito confortável de estabelecer o julgamento de forma de diálogo, porque nós já julgamos centenas de processos juntos. Então, o senhor conhece minha forma de trabalhar e eu conheço a sua forma de trabalhar. Como eu afirmei, é uma questão de fato. O senhor quer relator esclarecer? abriu de fato. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor Na relator, tela, o doutor demais Luciano. juízes que compõem essa corte, Ele essa está igreja em pé corte. no plenário. Eu acredito que Atrás esses tem a documentos parede amadeirada do tribunal. constam Ele juntados veste uma depois, camisa branca eles são com a gravata transmissão de toga preta. da prestação de contas retificadora que foi feita de Ele forma é um homem tempestiva. claro, É que o sistema migra ela verba para o cerrada, sistema. usa Eu não sei, deve óculos, ter ocorrido alguma cabelos demora pretos. nessa migração. Né? Então, esses documentos eles Então, fazem eles parte já da foram analisados retificadora. pelo NACEP, já foram objeto de parecer Isso. preliminar Ok. e conclusão. Era Então, essa- era isso, Então, excelência. exatamente Obrigado. isso, então. Na Muito obrigado tela, pelo o doutor esclarecimento. Luciano. Mas, de qualquer forma, eu não os abri porque estaria intempestivo, Imagem mas, ampla do como já esclarecido, já foi objeto de análise, então com certeza, tela, já o está juiz dentro daqueles Juscelio documentos Neto. que eu analisei anteriormente. A norma existe, a prestação se dá de forma informatizada. Ausente a comprovação de um gasto, como eu disse, ele é por lógica irregular. Então, a minha forma é o seguinte, é ônus processual. Nós estamos aqui tratando de dinheiro público, mas numa situação confortável. Porque quem tem o ônus de comprovar a regularidade, doutor Gilberto, é o candidato. Então, se ele tem o ônus de comprovar a regularidade, e se as fases são preclusivas, então, se ele não comprovar, o que o juiz faz quando ele não tem a prova? Quando ele não está convencido da prova para julgar o processo? Ele julga com a distribuição de ônus da prova. Então, quando não se comprova para mim, doutor Luciano, quando não me comprovou que o gasto foi regular, eu distribuo o ônus da prova. E o ônus da prova, doutor Carmo Antônio, é do candidato. Se ele não me provou, Paulo, que o gasto foi regular, por lógica, por distribuição do ônus da prova, o gasto é irregular. E se é irregular, tem que devolver. No meu entender, se não provou, devolve. Basta aplicar a distribuição do ônus da prova. Se não aplicarmos a norma da forma como a norma é posta, e a norma é clara, as campanhas eleitorais no Amapá nunca serão aprimoradas. Uma das funções do direito é transformar a sociedade. Uma das funções da aplicação da norma é sancionar aquele que não a cumpriu, para assim transformar a sociedade.
Não se trata de excessivo formalismo ou rigor, mas de mera e simples aplicação da teoria da obrigação, né? A teoria, né, que nasceu no direito alemão do Schuld e do Haftung. Todos nós sabemos que o Schuld, o dever, sem obrigação, sem o Haftung, não tem efetividade. Então, se nós exigimos o dever de prestar contas, mas não impomos a sanção quando essas contas não são prestadas, o Haftung, sem o Haftung, não teremos a efetividade da norma. E a prestação de contas, novamente, será uma prestação de faz de contas. É exatamente a obrigação decorrente da ofensa ao dever que confere força normativa e efetividade transformadora dos fatos. No caso, o dever de prestar contas é a obrigação de restituir a horário o valor sobre o qual não se provou a regularidade do seu emprego. Dr. Gilberto, o senhor sabe que eu tenho enorme estima e apreço pelo seu conhecimento jurídico, pela a forma como nós já julgamos inúmeros processos, né, durante a pandemia, tem enorme apreço. E o direito é isso. O direito permite a filiação a teorias diversas de o que é a justiça, o que é o símbolo da justiça. E digo isso em razão do que Vossa Excelência sempre narra a respeito do direito amazônico, né? Uma das opções do julgador é analisar os fatos de forma empírica, né? É uma técnica de julgamento, é uma técnica de conhecimento, de aplicação de justiça, é um empirismo, é reconhecido na filosofia jurídica. Aquele que busca aplicar a lei partindo do fato para a norma. Então, ele analisa o fato e amolda a norma ao fato. Trata-se do direito tópico. A tópica é a jurisprudência, traduzida por Gilmar Mendes, né, um livro clássico do direito constitucional. Outra forma de analisar o direito é a epistemológica, que é a teoria do conhecimento, epistemologia, teoria do conhecimento. Ela exige, pela interpretação epistemológica do direito, um prévio conhecimento da norma. Então, eu vou analisar o fato partindo da norma e não do fato. Então, é a norma que transforma o fato e não o fato que constrói a norma. São filosofias diferentes de análise do direito. Respeito imensamente quem adota filosofia diversa. No entanto, no meu entender, a norma não é aquilo que o julgador, dentro do sistema adotado no Brasil, eu digo isso dentro do sistema adotado do Brasil, para mim a norma não é aquilo que o julgador, que o magistrado ou que um juiz membro do TRE fala que é a norma. Não, eu não posso criar o direito. Eu não tenho poder legislativo para inovar no ordenamento jurídico. Outro dia estávamos comentando, e se o senhor tivesse o poder constituinte originário, o que o senhor mudaria? Poxa, se eu tivesse o poder constituinte originário, eu teria muita coisa para mudar dentro da justiça eleitoral. Eu te garanto que eu tenho muitas amarguras em relação à efetividade de vários temas na justiça eleitoral. Mas eu não tenho poder constituinte, eu não tenho poder legislativo reformador, né? Então, eu me curvo à norma e aplico a norma. Dessa forma, não existe um direito amazônico. O direito é brasileiro. O direito é único para todos nós do Brasil. E se nós negarmos vigência ao direito, nós estamos impedindo a transformação da cultura, onde podemos fazer de qualquer forma, porque a norma não está sendo cobrada, onde cria-se situações de omissão, de obscuridade, para, eventualmente, transgredir a norma, e nesse ponto, ao transgredir a norma, o principal prejudicado é a República. O principal prejudicado é a sociedade amapaense, porque não estaremos, então, aplicando o direito para transformar a sociedade e garantir uma eleição justa, uma eleição igual para todos os candidatos e proporcionar ao eleitor a liberdade de voto sem uma corrupção eleitoral dentro da prática das eleições. Por isso,
afirmado direito amazônico não pode servir de salvo-conduto para isenção de responsabilidade na aplicação do direito público. A sociedade amapaense não buscará se aperfeiçoar, uma vez que é exatamente na omissão e desrespeito à obrigatoriedade de registro de gastos que reside a omissão, o abuso, o desvio de finalidade e diversos ilícitos eleitorais que, ao final, são utilizados para corromper a liberdade de voto e assim transformar a eleição do Amapá somente em um processo formal de perpetuação de oligarquias. Porque permitir que se gaste sem controlar o gasto é permitir desvio de emprego de recurso público. É anuir com esse desvio. E esse desvio só beneficia quem tem o recurso. E quem é titular do recurso, nós sabemos, são os candidatos que já têm grande representatividade. É a conhecida oligarquia política do Amapá, não é, doutor Luciano? Por isso, senhores colegas e juízes membros, eu faço essa breve introdução e passo, então, ao voto propriamente dito. Mas, antes de passar ao voto, fazer um breve resumo do voto do relator. No voto do relator foram destacados 4 pontos. 4 pontos. Desses 4 pontos, eu concordo com 2, em relação à apresentação intempestiva de relatórios financeiros, que é uma irregularidade que não compromete, e o relator entendeu que essa irregularidade não atrapalhou a fiscalização. Concordo com o relator nesse ponto. O último ponto, o segundo ponto com o qual eu concordo com o relator, é em relação aos gastos advocatícios, muito debatido aqui já, né? E aí eu consultei os documentos, está dentro do regular, e aquilo que eu reconheço meu erro, doutor Paulo. Quando eu estou errado, eu assumo, como eu assumi na sessão passada. Eu estava errado na interpretação da norma. Voltei atrás e, de fato, né, contencioso judicial pode ser pago com recurso de campanha. Então, dentro desse aspecto, nada a reparar no voto do relator também em relação à contabilidade, marketing e redes sociais, uma vez que foram apresentados os documentos, e aí compulsei um a um os documentos. E quando eu digo que eu compulsei, doutor Paulo, é dessa forma. Todos os documentos eu abri e analisei um por um. Aí, voltando ao voto, então, os pontos que eu faço divergência de Vossa Excelência, doutor Carmo, é em relação à locação de veículos. O primeiro ponto é que Vossa Excelência entendeu que a locação de veículo de Maria Pereira não teria sido comprovada, porque não foi comprovada a titularidade, né, ela não seria proprietária do veículo, um Chevrolet Celta 1.0. Com a devida vênia, doutor Carmo, e aí eu peço que o senhor veja o voto que eu apresentei impresso, acho que está na tela do senhor, não está? Tem um documento que foi apresentado, que esse documento é a consulta de veículos à base local. É um documento que nós conseguimos emitir por consulta ao sistema dos DETRANS. E nesse documento está expresso que o veículo foi transferido para a senhora Maria Pereira no dia 3/6 de 2022. Está aqui no meu voto vista. Então, foi comprovado, e esse documento consta da prestação de contas inicial, ele está desde o começo na prestação de contas. Então, no meu entender, com a devida vênia, aparentemente houve um equívoco na avaliação nesse aspecto, e eu entendo que foi comprovada a propriedade do veículo. Então, em relação a essa irregularidade, com o voto divergente de Vossa Excelência, por entender que havendo a comprovação, então não haveria o dever de restituição de 2.000, porque o voto de Vossa Excelência era pela aprovação parcial das contas, com o dever de restituição de R$2.000, que era exatamente esses R$2.000 da Maria Pereira. Se Vossa Excelência entender, que ficou comprovado da forma que eu apresentei para Vossa Excelência, e aí eu tive o cuidado, doutor Carmo, de abrir no meu gabinete a consulta também. O veículo está no nome dela até hoje. Correto. Ela não vendeu esse Celta até hoje. Então, embora não tenha sido juntado, o CRLV está no nome do proprietário antigo, do Paulo. Não, Carlos Pereira, está no nome do proprietário antigo. Mas tem a transferência, ok. Teve a transferência, e a transferência foi antes da eleição, foi no dia 3/6 de 2022. O contrato foi realizado na tela, em juiz, 6/9.
Então, quando ela fez o contrato, ela já tinha transferido para ela, inclusive no DETRAN. Ela só não imprimiu o novo CRLV, porque nós sabemos que o DETRAN nem imprime mais. Mas, então, em relação a esse daqui, eu voto divergente. Se Vossa Excelência entender por retificar o voto, é a questão do senhor, por entender que não houve que foi comprovada a propriedade. Noutra frente, verifico, e aí diversamente, de Vossas Excelências, a locação irregular de uma embarcação. Isso porque, nessa embarcação, houve a locação não só da embarcação, mas também a inclusão de combustível. E aqui prossigo na leitura do voto. Conforme se verifica-se do ID 50.68.217, de propriedade de M. de Jesus Chagas, o contrato prevê expressamente que haveria pagamento de combustível. E isso fica expresso no valor do contrato, R$ 13.000. E na nota fiscal também constando R$ 13.000, sendo que o gasto com combustível ficou por conta do locador. E como eu trouxe a Vossas Excelências na data de ontem, quando o candidato transfere para a terceira pessoa o gasto eleitoral com combustível, ele rompe a trilha do dinheiro e me impede de fiscalizar. Eu, da forma como está, eu não tenho como dizer que esse barco navegou em benefício da candidatura, porque eu não tenho a comprovação de 1 litro de combustível utilizado neste barco, porque ele terceirizou o gasto. Então, se ele terceirizou o gasto, ele rompeu a trilha, ele me impede de fiscalizar. Se ele me impede de fiscalizar, ele não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a regularidade do gasto. Se ele não comprovou a regularidade do gasto, dever de restituição. Trata-se de contratação que afronta a legislação eleitoral, que admite o registro de despesa com combustível apenas. A legislação eleitoral fala em apenas. Não fala também, é apenas, na hipótese de apresentação de documento fiscal na qual consta o CNPJ de campanha, devendo ainda ser apresentado relatório semanal com volume e valor do combustível. A locação onde a responsabilidade pela aquisição do combustível é transferida para o locador fere a legislação eleitoral, não apenas no aspecto formal, mas efetivamente impede a aferição e fiscalização sobre o volume e valor gasto. Assim, impossibilita a fiscalização, porque é ausente documento fiscal com o CNPJ da campanha, bem como o relatório semanal do combustível supostamente adquirido. Repito, não se trata de mera irregularidade formal, mas de falha grave, que só viola a previsão expressa da legislação, como impossibilita a efetiva e real fiscalização de recursos públicos de campanha. Isso porque, da forma contratada, não se pode aferir a real quantidade de dias em que o citado veículo, no caso embarcação, foi de fato empregada na campanha, ou mesmo se foi realmente utilizada. Trata-se de verdadeira terceirização na aquisição de combustível, retirando o dever do candidato de comprovar o gasto e transferindo a gestão de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao contratado, vez que é ele quem adquirirá o combustível, sem comprovar semanalmente o valor e o volume adquirido. Saliento que a contratação genérica de locação de veículo, na forma realizada, possibilita a malversação de recurso público de campanha com suposta aquisição de combustível sem fiscalização e facilita a utilização de recursos do Fundo Especial. Nesse ponto, destaco que, em matéria de prestação de contas, o ônus do prestador demonstrar a regularidade do emprego dos recursos públicos, sob pena de ser considerado gasto irregular que gera o dever de devolução do valor. Por fim, não se pode relativizar a aplicação da norma sob a afirmação genérica de irregularidade formal. A mera irregularidade formal consiste em erro formal ou material corrigido e tido como irrelevante no conjunto da prestação de contas, ou seja, é aquele erro que não impede a fiscalização. No caso, eu estou de mãos atadas. Eu não sei se o barco navegou. Por que eu não sei se ele navegou? Porque não me foi comprovado 1 litro de combustível gasto por esse barco. Foi-me comprovado apenas o repasse de R$ 13.000 ao proprietário do barco, e tendo esse, supostamente, realizado os gastos em benefício da campanha. Quem gastou foi o contratado, foi o candidato. Isso não pode ser realizado. Isso não é obedecer à legislação eleitoral. E quando não se obedece à legislação eleitoral, não se desincumbe do ônus. E assim existe o dever de devolução dos R$ 13.000, motivo pelo qual assim voto nesse sentido.
Prosseguindo no segundo tema, que entendo que sou divergente de Vossa Excelência, doutor, em relação aos gastos com combustíveis que foram registrados na campanha. O candidato informou a despesa de R$ 151.261,20 em combustíveis e lubrificantes. Apresentou o demonstrativo de despesa com combustível semanal da seguinte forma, e aqui colaciona Vossas Excelências com a forma como foi apresentado, né? Esse daqui são as telas que podem ser consultadas por Vossas Excelências no voto que eu disponibilizei para consulta de todos os senhores, né? E destaquei aqui nesse último campo os valores totais e os valores que foram para pagamento por meio de tickets. No dia 25/8 de 2022, R$ 15 mil por meio de tickets. No dia 31/8 de 2022, R$ 20 mil por meio de tickets. No dia 8/9 de 2022, R$ 2.100 por meio de tickets. No dia 7/9 de 2022, R$ 20 mil por meio de tickets. No dia 5/9 de 2022, R$ 5 mil por meio de tickets de combustível. No dia 12/9 de 2022, R$ 7 mil por meio de venda futura, tickets de combustível. No dia 16/9 de 2022, R$ 40 mil por meio de tickets de combustível. No dia 20/9 de 2022, R$ 3 mil por meio de tickets de combustível, doutor Carmo. Analisei documento por documento apresentado, inclusive verifiquei que houve um equívoco contábil, uma vez que o valor total apresentado pelo candidato é de R$ 153.259, e o que foi prestado contas foi feito em valor superior em 1998, que é exatamente o valor da última nota fiscal do dia 22/9 de 2022, ou seja, essa última nota fiscal, embora foi juntado no processo, não foi inserido no sistema. Isso é erro formal. Isso é erro formal. Ele realizou o gasto, colocou a nota fiscal, mas não inseriu no campo próprio do sistema, é um erro formal, porque me possibilitou ver de outra forma o gasto. Mas como é que foi feito esse gasto? Por ticket? Sim, por ticket. Além dessa inconsistência aritmética, verifico ainda que as notas fiscais IDs 5069.822, 5069.825, 5069.842, 5069.853, 5069.867, 5069.890, 5069.905, 5069.922, na minha avaliação, não são notas fiscais idôneas para comprovar gasto regular com combustível, conforme posso expor. E aí colaciono para Vossas Excelências, no meu voto, cada uma das notas fiscais, onde cada um de Vossas Excelências pode consultar, que essas notas fiscais elas são vagas, no sentido de qual foi o destinatário. Por que ela é vaga? Cada uma dessas notas são em relação à aquisição de tickets de combustível. E quando se adquire o ticket, também não me impede fiscalização. Quem é que utilizou esse ticket? Esse ticket foi utilizado num carro de campanha? Esse ticket foi utilizado em uma carreata? Não existe prova. Não foi feito o controle de quem utilizou o ticket, se esse ticket foi utilizado de forma regular ou não. A trilha do dinheiro está rompida. O candidato não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do gasto. E isso decorre da nota fiscal omissa. Ela está omissa em relação ao destinatário, porque ela fala de forma genérica que o destinatário é a campanha eleitoral de Camilo Capiberibe. E não identifica quem foi que abasteceu com aquele combustível. É o dever, é o que está na legislação, é o mínimo que se faz quando se gasta dinheiro público, doutor Gilberto. É me identificar, de fato, onde é que foi empregado. Se não se desincumbe do dever, não é excesso de rigor, é ônus processual, e estamos aqui em um exercício de jurisdição, e não haverá outra oportunidade de reaver esse dinheiro público que foi gasto e não foi provado a real destinação. Não é qualquer nota fiscal que comprova gasto irregular, mas sim a nota fiscal idônea, descrita no artigo 60 da Resolução 23.607. Idônea é aquela que deve ter obrigatoriamente a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário, bem como o CNPJ da campanha. No caso, as notas fazem descrição genérica em relação ao destinatário do combustível.
vez que mencionam tão somente destinatário, eleições de 2022, Carlos Camilo Góes Capiberibe, de modo a não identificar efetivamente a quem foi entregue o combustível. Ocorre que a sistemática de venda de tickets de combustível impede essa identificação real e efetiva, vez que o candidato é quem escolhe para quem vai entregar cada ticket individualmente. No caso, ausente qualquer demonstração efetiva, clara e transparente em relação a quem se entregou cada um dos tickets. Não existe nem a informação, doutor Carmo Antônio, do número de tickets. Eu não sei o valor de cada um dos tickets. Se teve um ticket de R$1.000 em combustível, se teve um ticket de 50 ou de 100, eu não sei, porque não foi feita prestação de contas nesse sentido. Está totalmente omisso. Não tem comprovação do gasto. A trilha do dinheiro foi rompida. Essa omissão proposital impede a efetiva fiscalização do gasto. E aqui colaciona a Vossas Excelências as normas da 9.504, que prevêem como se faz gasto em combustível. Desta forma, as notas apresentadas, verifica-se que um total de R$112.100, ou seja, mais de 73% do valor que ele gastou com combustível, R$112.100, foi feito por meio de tickets. E não foi registrada uma carreata, doutor, porque na carreata eu até admitiria ticket, porque a legislação permite a entrega de 10 litros de combustível. Deveria ter sido comprovado o número de tickets de 10 litros existentes e a realização de carreatas. Aí eu teria forma de me comprovar. Não foi feito, não tem registro de nenhuma carreata, não é, doutor? Nenhuma carreata foi registrada na prestação de contas. Ocorre que tal sistemática de aquisição de combustível é incompatível com a transparência e controle necessários para gastos eleitorais. Isso porque sequer constam nos autos a quantidade numérica de tickets utilizados, o valor de cada ticket e quem utilizou cada ticket. Este último ponto é o mais grave e impede a fiscalização do gasto. Isso porque o ticket de combustível, cuja quantidade e valor individual não consta nos autos, constitui verdadeiro título de crédito ao portador, que pode ser livremente distribuído a qualquer título, facilitando e incentivando a prática de ilícitos eleitorais. Por tal motivo, a aquisição de combustível por essa forma deve ser repelida pela Justiça Eleitoral, admitindo-se excepcionalmente na hipótese de carreatas, sendo cada ticket limitado a 10 litros de combustível. Repito, não se trata de presumir o ilícito, doutor Paulo. Eu não estou presumindo o ilícito, não. Eu estou apenas, doutor Gilberto, distribuindo ônus da prova. É isso que o juiz faz quando ele analisa o processo. E o fato não está provado. Se eu analiso o processo e o fato está provado, eu julgo de acordo com a prova. Se eu analiso o processo e o fato não está provado, eu distribuo ônus da prova. E o ônus da prova é do candidato. É ele, doutor Luciano, que deveria ter me provado como é que ele gastou cada um desses R$112.100 em tickets de combustível. É ônus do candidato provar que empregou o recurso de forma regular, e para isso basta cumprir a legislação sobre gastos eleitorais e prestação de contas de forma substancial, sem a adoção de omissões ou lacunas que quebrem a cadeia de identificação do emprego de recursos. Se o candidato não se desincumbe do ônus a seu encargo, emprego do recurso passa a ser considerado irregular e resulta no dever de restituição ao erário. Importante destacar que o candidato não registrou qualquer carreata, hipótese em que se admite, em tese, a realização de despesa com até 10 litros de combustível por veículo utilizado no evento. Na carreata é justificável a aquisição por tickets. Quando a aquisição de combustível ocorre para suprir veículos utilizados mediante locação ou cessão temporária, é obrigatória a declaração dos veículos, bem como é imprescindível a apresentação de relatório semanal com volume e valor dos combustíveis adquiridos para esse fim. A mera apresentação de notas genéricas, com descrição de venda futura ou tickets, não cumpre a exigência de transparência e controle, e por isso não é idônea a comprovar o gasto, doutor Gilberto, doutor Carmo, doutor Paulo, demais colegas, não é idônea. Eu peço desculpa por eu tenho essa forma de julgar, sempre conversando com os colegas, por isso que eu gosto de julgamento presencial. Eu não me adequo a julgamento virtual, porque aí, se eu não estou vendo, doutora Paula, doutor Orlando, doutor Rivaldo, né, o doutor Anselmo não participa desse julgado, porque eu estou na cadeira, mas se
A doutora Tina está atrás do monitor, não estou vendo a senhora, desculpa, doutora, tá? Mas eu vou começar a dialogar com a senhora também, que agora que eu vi a senhora, porque o monitor não estava me permitindo, desculpa. Mas então, eu não me adequo ao virtual, porque eu sinto falta desse contato visual, onde a gente conversa, onde a gente debate, e ao debater, a gente evolui nas teses, a gente aprende junto, a gente melhora a forma de julgar, de prestar a jurisdição. E o TRE sempre foi uma escola muito grande para mim. Aprendi muito mais no TRE do que estudando sozinho, numa cadeira no interior do Mato Grosso, porque eu não fazia cursinho, onde eu fiquei 2 anos sentados, 8 horas por dia, estudando para ser juiz federal. Mas, enfim, é uma escola muito grande a Corte do TRE. Prosseguindo, saliento que, no caso, mais de 73%. E o candidato apresentou, além das notas fiscais do relatório acima, uma declaração de que a quantidade de combustível foi 29 mil litros, e os veículos 69, abastecidos por 35 dias, afirmando que a média de gasto foi de 12 litros. Entendo que a declaração acima somente foi apresentada com a manifestação realizada em 3/4/2023. Tal declaração é totalmente inidônea, vez que afirma genericamente o abastecimento diário de 69 veículos por 35 dias. Ocorre que a mera análise dos documentos de locação de veículos acima listados demonstra que houve a contratação por períodos específicos em cada contrato, não se podendo afirmar que todos foram locados por 35 dias. Enfim, tal declaração apresenta confissão da impossibilidade de comprovar a idoneidade do emprego do recurso de campanha, porque não se fez a comprovação adequada. Para mim, é uma confissão de que ele não consegue comprovar, porque ele não controlou a distribuição de tickets. Ora, se ele não controlou a distribuição de ticket, ele quebrou a ordem cronológica, a linha lógica do recurso público, distribui o ônus da prova e coloca o dever de restituir. Ante exposto, acompanho parcialmente o relator nas formas citadas acima, divirjo em relação ao que foi apresentado em relação a Maria Pereira, valor de R$ 2.000, e divirjo em relação à embarcação no valor de R$ 13.000 e aos gastos de combustível, entendendo que o valor total de irregularidades perfaz o valor de R$ 125.100, ficando candidato sim, acompanho parcialmente o relator para votar pela aprovação com ressalvas. Ressalvas por quê? Porque não ultrapassou 10%, que é o parâmetro do princípio da insignificância, doutora Selma. O parâmetro do princípio da insignificância é de 2%. E 2% de 2.500.000, 250.000. Como a irregularidade foi 125.000, não ultrapassou 10%, entendo que é pela aprovação com ressalva. E o dever de restituir ao erário, valor de R$ 125.100. É o meu voto, presidente. Senhor presidente, diante do voto do ilustre vogal, veja bem, porque pelo meu voto, a irregularidade que eu vi, ele não constatou. Então, em tese, eu teria que aprovar, e não aprovar com ressalvas, porque a única particularidade era os 2.000, e ele apresentou a documentação. E essa outra tese, que o juiz Juscelio tem defendido, ela já está vencida aqui no nosso tribunal, mas eu acho que ele fez algumas outras considerações interessantes. E aí, se os colegas concordarem, eu pediria vista para analisar, por quê? De qualquer forma, eu teria que mudar o meu voto diante dessa documentação. Ou seja, para aprovar sem ressalvas, aprovar simplesmente, ou então acompanhar o ilustre vogal no sentido de que ele está correto quanto à questão do combustível. Então, eu vou... pedir vista, então, antes de passar. Eu vou pedir vista. Embora eu seja o relator, eu vou pedir vista para reavaliar essas questões. Paulo Madeira quer se antecipar ou espera, Paulo? Senhor presidente, na verdade, eu queria até antecipar meu voto, não por outra razão, mas porque, como a dinâmica das sessões, não é? Ela é uma dinâmica que permite, às vezes, mudança de composição, na tela, né? O E muito foi debatido Paulo aqui. Madeira. Me parece que, na verdade, não há uma Ele divergência plenário, frontal com relação ao essencial, que é a aprovação, não é? Ele usa uma camisa escura, com ressalva gravata cinza, ou sem toga ressalva. preta, é de Mas pele eu clara, não barba tenho qualquer cerrada, objeção a usa aguardar óculos, Sua cabelos Excelência, o grisalhos, desembargador está sentado Camotoni, em frente ao seu trazer notebook. novamente o voto. Não tenho objeção, não. Ok. Mas eu antes de devolver a palavra à presidência, como foi citado aqui várias vezes meu nome, o eminente, isso é bonito no direito, eu acho que é bonito a gente tocar
esses assuntos, e isso que eu acho a beleza. O eminente juiz falou que não existe direito amazônico. Na década de 60, 70 também não existia, a gente não falava, mesmo na Amazônia, não se falava em direito ambiental, e muito menos ambiental penal. Mas hoje tem. E o que é o direito amazônico? É você interpretar as normas de acordo com a nossa realidade, com as nossas peculiaridades. E como não existe? Aqui na Amazônia vem um dinheiro para uma ambulância. Mas o prefeito, ele não tem como, não tem estrada. Ele comprou o quê? Uma ambulância. Que eu já vi gente morrer, porque não tinha uma ambulância. Sabe o que é ambulância, né? Todo mundo sabe que é uma ambulância. Lancha. Pois é, eu vi gente morrer porque não tinha uma ambulância no local. E não tinha como pegar uma embarcação lá, na época da pandemia, de morrer. Essa é a realidade nossa. Isto aqui é a Amazônia. Então, essas peculiaridades, como não existem? A questão, por exemplo, nós vamos enfrentar aqui, na próxima eleição municipal. Veja, o candidato, ele coloca lá aquele gasto de combustível, mas ele colocou mais óleo. Mas ele apresentou um carro lá com... um carro apenas... um carro a gasolina, e apresentou óleo. Mas para que serve esse óleo? Porque a maior parte, muitos das nossas regiões aqui, para ele chegar na comunidade, hoje vai ter que ser de quê? De embarcação. Se ele não chega, por exemplo, Carmo Antônio, ele não chega lá no Sucuriju se não for de embarcação. Sabe como é que a gente chega no Sucuriju? Você tem que sair daqui de Macapá para ir para o Amapá. Chega no Amapá, ele tem que esperar uma maré lá e vai enfrentar aquele mar. Lá até a água vem da chuva. Você não tem água para beber. Essa é a nossa realidade. E para ele chegar, por exemplo, na Cumarumã, para ele chegar em Vila Brasil, que ele tem que entrar no território francês, e lá o que vale é o euro, ou o ouro, nem o nosso dinheiro vale. Então, esta é a realidade. E como não dizer como é que nós vamos interpretar? Isso é nosso, doutor. Esse aqui é a nossa realidade. Os nossos rios, na realidade, são nossas ruas. Então, esta interpretação nós não podemos deixar. Eu gosto muito, e o doutor Anselmo está presente, a gente gosta de conversar sobre filosofia, sobre teologia, não é? Pulando para o lado teológico e filosófico, quando Jesus ele foi acusado, veio uma testemunha, e era fato, era um fato. Ele disse que em 3 dias ele iria destruir o templo, em 3 dias ele construiria. A testemunha não mentiu, ele disse. Mas veja o que é que ele estava falando. Ele não estava dizendo que ele iria destruir. Ele estava falando no aspecto teológico, filosófico, que em 3 dias ele ressuscitaria. Isto é interpretação, isto é exegese, doutor Anselmo, que Vossa Excelência está ouvindo aí. Isso é exegese, isso é interpretação. E a beleza que nós temos do direito é isso. E o direito amazônico é isso, é interpretação dentro da nossa realidade, do nosso conhecimento e das nossas peculiaridades regionais. Que não é esse caso do fato, eu estou falando do caso de ontem, né? Então, é isso. Este que é o bonito no direito, é esta exegese. E eu gosto muito de teologia, aliás, eu estudei teologia, eu gostava muito, doutora Paula, da interpretação, da exegese, tanto do Antigo como do Novo Testamento, isto ligado à parte filosófica. Isso é que é o bonito no direito, a gente olhar isso. Então, com essas considerações, eu não entrando
nessa seara aqui, mas estamos falando que foi o de ontem, eu estou apenas fazendo a contestação também sobre a questão do direito amazônico. Devolvo a presidência ao desembargador Carmo Antônio. Imagem ampla do Obrigado, plenário. desembargador Na tela, desembargador Gilberto Pinheira. Carmo Antônio. Eu quero esclarecer que a doutora Tina está retirando de pauta o processo 601.051, a pedido do advogado, que não está em condições de saúde para participar dessa sessão. A pedido também da relatora, inclusive a doutora Paola Santos, hoje vai fazer um pequeno sacrifício, ou talvez um grande sacrifício, julgando um dos processos aqui, mas ela disse que não tem condição de julgar todos. Então, ela pediu para tirar de pauta também embargo de declaração na prestação de contas 601.200, também o embargo de declaração na prestação de contas 609.22, e nós julgaremos agora, como relatora a juíza Paola Santos, os embargos de declaração na prestação de contas 609.77 de 2022. A embargante... Pois não? Senhor presidente, é Orlando Vasconcelos. Na tela, o juiz Com a sua Orlando permissão, Vasconcelos. gostaria de me ausentar, uma vez que eu iria participar somente do primeiro julgamento. Se Vossa Excelência me permitir. Tá bem. Também Eu posso tinha que retirar, proclamar o presidente. resultado. Muito obrigado, juiz Orlando Qual? Vasconcelos. Presidente, eu também posso me ausentar? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Bom trabalho. Presidente, precisa dizer como é que está o julgamento número 1, Só né? é o número 1, após o voto do juiz Na tela, Juscelio o Santos, desembargador pediu Gilberto vista. Pinheiro. O desembargador Carmo Antônio. Ok, obrigado. Então, Fique à vontade. Imagem hein? agradeço Os demais a aguardam. todos. Até mais. Muito obrigado, juiz obrigado. Juscelio. Obrigado, boa tarde. Então, eu passo a palavra Na à tela, o juíza desembargador Carmo Antônio. Paola Santos. Imagem ampla do plenário. Não estou ouvindo a juíza Paola Santos. Me ouvem? Agora sim. Na tela, doutora Obrigado. Paola Santos. Boa tarde, presidente, ilustres pares, Ela é uma doutor mulher Procurador-Geral Eleitoral. clara, cabelos castanhos claros, Serei bem usa breve. óculos, Esse está vestindo embargo uma de camisa roxa declaração na e prestação de participa contas da reunião eleitorais, de forma eles híbrida. foram postos por Zilma Souza de Melo Braga, em face do acordo do TRE número 7830, que julgou desaprovadas as contas de campanha relativas aos pleitos de 2022 e determinou o recolhimento do valor de R$ 14.000 ao Tesouro Nacional, em razão da omissão de despesas e da comprovação de gastos que foram realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O embargante ele argumenta, em síntese, que haveria uma nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que o parecer ministerial apontou falhas sobre as quais a candidata não foi dada oportunidade de manifestação. Afirma que a decisão é contraditória, na medida em que constatou a existência de gastos no valor de R$ 9.100, pagos com recursos oriundos do fundo, contudo, determinou a devolução de R$ 14.000. Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento e subsidiariamente pelo não acolhimento. É o relatório. Senhor procurador. Na tela, o representante do Excelentíssimo Ministério Público, presidente, Dr. excelentíssima relatora, Ele é excelentíssimos de pele clara, julgadores, o cabelos Ministério Público castanhos, Eleitoral usa reitera a óculos, manifestação barba cerrada, constante veste nos terno autos. cinza, camisa Pode branca, prosseguir, e está participando juíza da Paola reunião de forma Santos. híbrida. Imagem ampla do Presentes aqui plenário. os pressupostos Na de admissibilidade tela, ao conheço doutora dos Paola embargos. Alguma objeção ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, pode prosseguir, excelência. Bom, conforme relatado, a embargante ela sustentou a existência de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto não teria sido intimada acerca das irregularidades que foram indicadas pelo órgão ministerial. De início, destaca-se que o parecer lançado pelo Ministério Público Eleitoral ele não inovou no sentido de apontar novas falhas. As inconsistências que foram elencadas na manifestação ministerial foram exatamente as mesmas constantes no parecer técnico do ID 500-9780,
acerca da qual a embargante ela foi devidamente notificada para apresentar manifestação, conforme atesta a certidão de ID 5041234. Embora ela tenha apresentado tempestivamente documentos, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, NACEP, ele entendeu que as falhas não foram sanadas e emitiu um parecer conclusivo, apontando que a candidata omitiu gastos no valor de R$ 9.100 e que efetuou despesas sem a devida comprovação, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 4.900. As mesmas irregularidades, reitero, foram evidenciadas no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, razão pela qual não existia necessidade de nova diligência candidata. No que tange à suposta contradição, repisa-se que a decisão embargada, na esteira do parecer técnico, entendeu que o montante total a ser restituído ao Tesouro Nacional perfaz o total de 14 mil. Este valor refere-se à somatória das quantias de 9.100 relativas à omissão de gastos, os quais deveriam ter sido indicados por determinação expressa do artigo 53.1g da resolução do TSE 23.607 de 2019, e de R$ 4.900 referente a despesas que foram custeadas com recursos públicos. Então, nesse sentido, não se verifica qualquer nulidade no procedimento e, de igual forma, não há contradição no acórdão quanto ao montante a ser devolvido ao erário. Ante ao exposto, diante da inexistência de vício cessionado, não acolho os embargos e mantenho integralmente o acórdão recorrido. É como voto. Eu pergunto se há voto divergente. Na tela, o juiz Carmo Antônio. Não havendo, então, eu declaro o resultado. O egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu e rejeitou, negou provimento aos embargos de declaração, na prestação de contas 600.977. Eu pergunto aos colegas se há algum processo em mesa para julgamento. Não havendo, eu agradeço a presença de todos. Amanhã nós teremos sessão às 16 horas. Não esqueçam os colegas de assinar a frequência, tá bom? Então, declaro encerrada essa sessão, mais uma vez agradecendo a presença de todos e todas. Um abraço a todos que estão... Na tela, o juiz Rivaldo Valente.